Advogado, advogada, estudante de direito e apaixonado pelo mundo jurídico. Meu nome é Leandro Reis e você está no canal Direco Estudos. Eu criei esse canal com o objetivo de ajudar pessoas. Aqui eu trago conteúdo de uma forma descomplicada para você que quer aprender algo novo, para você que tem dúvida e quer solucionar a sua dúvida, e para você que já sabe, mas quer revisar alguma matéria. No vídeo de hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre direito das obrigações. Falaremos nesse episódio sobre a obrigação de dar. Vamos dizer tudo sobre a obrigação de dar no nosso Código Civil. Então vem comigo aproveitar esse conteúdo. Bom, então hoje daremos continuação ao nosso estudo sobre as obrigações, sobre o direito das obrigações. Já vimos ao longo de todos os episódios a questão da prestação. Sabemos que o devedor poderá realizar a prestação de dar, uma prestação de fazer ou uma prestação de não fazer. Nesse episódio, focaremos na obrigação de dar. Então vamos abordar de uma forma melhor toda a ideia da prestação de dar. Tudo que envolve a obrigação de dar, veremos nesse vídeo agora. Em primeiro lugar, é tornar a explicar que uma obrigação de dar é uma obrigação positiva. Por quê? Pois envolve a necessidade que haja uma ação do devedor. No caso da obrigação de dar, que o devedor dê algo ao credor. E a obrigação só será satisfeita após essa ação do devedor. Então, por isso, dizemos que a obrigação de dar é uma obrigação positiva. Então, vamos aos exemplos para facilitar a compreensão. Exemplo, Túlio comprou um carro de Manuel. Manuel é obrigado a entregar o carro. Então, Manuel será obrigado a entregar algo, a dar algo. Nesse caso, Manuel é obrigado a entregar o seu carro, já que Túlio pagou por ele. Em contrapartida, Túlio também é obrigado a dar algo, porque ele não pegou de graça, ele comprou. Então, Túlio, nesse caso, é obrigado a dar dinheiro a Manuel pelo carro que ele está comprando agora. Então, perceba que os dois praticaram uma ação. Os dois fizeram algo. Por isso é uma obrigação positiva. Eles precisam fazer algo, precisam agir, precisam de uma ação para que a obrigação seja satisfeita. Então, superada essa questão, vamos prosseguir com o estudo. Dentro da obrigação de dar, podemos dividir em duas obrigações. A obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. Obrigação de dar coisa certa é aquela em que o objeto é certo. Portanto, já está determinado. O objeto já está determinado. Então, veja o exemplo a seguir. João se obrigou a entregar o cavalo preto da raça manga larga de 4 anos de nome soberano que está em sua fazenda. Perceba o quanto ele é determinado, o quanto esse objeto é certo. Ele não pode ser qualquer um, não pode ser qualquer cavalo. Tem que ser o cavalo preto. E também não pode ser só o cavalo preto, pode ter vários cavalos pretos. É o cavalo preto da raça manga larga. E ainda assim, não é qualquer cavalo preto da raça manga larga. É um cavalo preto da raça manga larga, de 4 anos e que seu nome é soberano. Então, ele é muito preciso, é um objeto muito preciso, é um objeto certo. Então, ele é caracterizado pelo gênero, pela espécie e por várias qualidades. Ele é muito caracterizado. Ele tem muitas características que o diferenciam de todos os demais. Então, é uma obrigação de dar coisa certa. João está numa obrigação de dar coisa certa. Já a obrigação de dar coisa incerta é aquela em que o objeto é incerto. Portanto, o objeto ainda é indeterminado. Porém, ele tem que ser determinável. Não pode ser de todo indeterminado. Ele tem que ser, no mínimo, determinável. Ele pode ser indeterminado no momento, mas precisa ser, no mínimo, determinável. Então, um exemplo aqui, ó. Lembra que eu tinha dito do dar coisa certa das características do cavalo. Agora veja nesse exemplo. João se obrigou a entregar um cavalo macho que está em sua fazenda. Perceba que não tem características suficientes para caracterizar esse animal. Pode ser qualquer cavalo macho que esteja em sua fazenda. Se ele tiver 4, 5, 10, apenas um deles vai servir. Então, não é um objeto inteiramente determinado. Então, quer dizer, pode ser qualquer cavalo macho,
qualquer cavalo macho que esteja em sua fazenda, independente da idade, independente da raça, independente de tudo. Ele só precisa ser cavalo e macho. Então, quer dizer, é uma coisa incerta, mas é determinável. É indeterminado, mas é determinável. Então preste atenção para não errar. Precisa ser no mínimo determinável. Eu não posso dar coisa incerta de tudo. Tipo, vou te dar algo. Uai, assim não. Eu preciso te dar algo, pelo menos determinável. E aí me diz, está gostando desse vídeo? Está gostando desse conteúdo? Então deixe o seu like aqui embaixo. Isso me ajuda demais a me manter motivado, a me manter estimulado para produzir conteúdo para vocês aí. Aproveita que está gostando, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho, porque assim você vai ser notificado sempre que eu colocar vídeo novo. Sempre que eu colocar matéria nova aqui no canal, você será avisado e poderá correr para adquirir cada vez mais conhecimento. Então, dado o recado, muito obrigado e vamos voltar ao vídeo. Além disso, a obrigação de dar pode ser de algumas espécies. Pode haver a obrigação de dar, que é uma entrega, pode ter a obrigação de dar, que é uma restituição, e pode haver a obrigação de dar no sentido de pagar por algo. Então vamos entender cada uma delas. Obrigação de dar, entregar. Nesse caso é uma transferência de propriedade. Então, por exemplo, Carlos vende seu carro para Vitor. Então Carlos tem seu carro e ele vendeu esse carro para Vitor. Nesse momento é uma entrega. Carlos vai precisar transferir de sua propriedade o carro para a propriedade de Vitor. Vitor agora é o novo proprietário. Então, essa é uma obrigação de dar em que Carlos foi obrigado a entregar um bem, entregar uma coisa, nesse caso, a entrega de um carro. Existe também a obrigação de dar de restituição. No caso da restituição, é a devolução de um bem que já pertencia ao credor. Então, por exemplo, Carlos, dessa vez, empresta seu carro para Vitor. Ele apenas emprestou seu carro. Então, esse veículo continua propriedade de Carlos. Carlos ainda é seu proprietário. No entanto, ele emprestou para Vitor. No caso de entregar, Carlos tinha a obrigação de entregar. A obrigação era de Carlos. Nesse caso, a obrigação é de Vitor. Vitor precisa devolver o bem de Carlos, porque o carro continua sendo de Carlos. Carlos apenas emprestou para Vitor. Então, Vitor precisa devolver. É uma devolução de um bem que já pertencia ao credor. E, por fim, existe a obrigação de dar um pagamento. O devedor, nesse caso, realiza um pagamento ao credor. Então, por exemplo, Carlos paga o estacionamento de seu veículo. Vamos supor que Carlos estava na rua e não conseguia parar o carro, então ele decidiu parar em um estacionamento. Pelo período, pelas horas, pelo tempo que o carro estiver no estacionamento, Carlos é obrigado a pagar por esse serviço. Então, nesse caso, uma obrigação de dar em que Carlos é obrigado a fazer um pagamento, a realizar um pagamento. Em determinados casos, se o pagamento no período estipulado não acontecer, o devedor, inclusive, poderá sofrer com juros, correção monetária, multas, etc. E com isso, chegamos ao fim do estudo sobre a obrigação de dar, os aspectos gerais dessa obrigação. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Falamos nesse vídeo sobre obrigação de dar. No próximo vídeo falaremos sobre obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Te espero lá então, hein? Forte abraço!